Quero então, nesse momento, cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo uma pequena abertura do livro de Provérbios e Eclesiastes. E Deus se relacionava assim. Então Jó, nós sabemos que viveu nesse tempo. Não é tão antigo como eu já pensei e como muita gente pensa. Dentro dessa teodiceia do homem, nós encontramos o livro de Provérbios e as suas divisões. Até o capítulo 14, do capítulo 1 ao capítulo 14, ele vai falar para todo o povo. Havia dentro de Israel, quando Israel estava bem, os reinos estavam bem, eles estavam servindo a Deus e andando na presença de Deus, agradando a Deus. Deus levantava os sábios, que eram homens que recebiam um ministério de sabedoria, de inteligência, de ciência. Eles eram os educadores, como se fossem professores. Esses homens ficavam às portas da cidade transmitindo conhecimentos para a vida terrena. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos encontrar uma pedagogia de criar filho, de criação de filho. Enquanto a ciência descobriu a pedagogia escolar, nos dias praticamente atuais, nesses últimos séculos, ou nesses dois últimos séculos, lá atrás Deus já desenvolvia na Bíblia, nas Escrituras, no livro de Provérbios, uma pedagogia de educar filhos, de aconselhar filhos. A palavra de Deus no livro de Provérbios, a primeira parte é essa pedagogia de criar filho, do capítulo 1 ao capítulo 9. Do capítulo 14 em diante, é uma teologia dentro do reino, do palácio, palaciano. Então tudo que está ali dentro é virado para a criação da nobreza dentro dos palácios. E às vezes nós fazemos uma pregação dentro dessas passagens bíblicas que são para a nobreza de Israel e temos dificuldade para aplicar para nós. Porém, quando nós pegamos as passagens que diz respeito a todos os povos, que eram ministradas por esses sábios que Deus preparava dentro de Israel para educar o povo e educar os jovens da classe alta, da categoria nobre, levantavam homens com autoridade para isso. E nós vamos encontrar na Bíblia os 4 sábios que a Bíblia cita. A palavra de Deus vai dizer que, lá no capítulo 4 de Reis, vai dizer que Salomão era o homem mais sábio. Porém, havia 4 outros sábios na mesma época, um chamado Etã, o outro Emã, o outro Calcol e Darda. Esses 4 eram mais sábios do que todos os sábios do Oriente e do Egito. Esses homens eram levantados por Deus para educar a mocidade, os jovens, ensinar o caminho que devia andar. Portanto, o livro de Provérbios ele se divide em várias etapas, porque até o Odisseia, ou seja, o caminhar do ser humano através da história no temor a Deus. Então, o livro de Provérbios ele começa dizendo que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Toda sabedoria está em temer a Deus. O homem que teme a Deus, ele anda bem, ele se dá bem. A sua odisseia na terra, a sua caminhada na terra, a sua vida na terra, ela é boa e tem um sentido. Porque ele inclui o temor a Deus e se torna então, não é só uma odisseia, é uma teodisseia. Então, primeiro, as instruções e advertências dos dizeres de Provérbio é dirigido à regulamentação do cotidiano e abrange variedade de tópicos. Entre elas, primeiro o relacionamento familiar. Depois, retribuição e disciplina, saber lidar com isso. E amizade.
controle da língua. Ele vem ensinar dentro do capítulo 23, do capítulo 26 ao 28. Depois vem casamento e adultério, falar a respeito do pobre e necessitado, comparando a vida do sábio ao insensato, o diligente comparado ao preguiçoso, a embriaguez, a vida e a morte. Lá no 29, do 22 em diante, a soberania, sobre etiqueta, sobre como lidar com dívidas, sabedoria e o temor do Senhor, no final do livro. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.